A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 1º de setembro de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, João Paulo Benini. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Confira uma reportagem sobre o uso das mídias sociais no esporte. Conversamos com o jornalista do Diário de São Paulo, Alex Sabino, e com o especialista em marketing digital, Gabriel Rossi. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. Hoje integram a mesa do programa Zeca Marques, Tuca Américo, João Paulo Benini, Carlo Napolitano e eu, Luiz Moraes. Vamos começar com os destaques de cada um de nossos comentaristas. Começar com você, Zeca Marques. Quais os seus destaques aqui hoje? Grande abraço aos amigos do Observatório do Esporte, aos nossos ouvintes aqui na Unesp FM. Eu vou aqui seguir sugestões de pauta que foram encaminhadas por nossos produtores, Gabriel Cortez e o Fernando Martins. Então, primeiro, é uma notícia da revista 442. Tá boa a pronúncia, Tuca Américo? Perfeita, um leve sotaque lusitano, mas passável. Portanto, a 442 publica uma matéria em que diz que a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, seria a 4ª liga do mundo, né, numa pontuação a partir de alguns critérios. Vamos discutir isso. Aí uma outra notícia é a de que um economista português da Universidade do Minho faz uma proposta ousada e polêmica para que o futebol tivesse um teto salarial na gestão dos salários de atletas. Você, quando fala em português de Portugal, você não usa o acento local? Porque o nosso público é o público aqui da região de Bauru. Então você muda o nome da revista para 442. Então a revista 442. E o economista da Universidade do Minho. Então, basicamente, são esses dois assuntos para a gente iniciar aqui o pontapé de saída. Olá, Tuca, seus destaques. Saudações, amigos da mesa, ouvintes. 3 destaques rapidinho. A venda dos jogos da Seleção Brasileira até 2022. Uma discussão sobre o futuro dos irmãos Falcão e os ciborgues paralímpicos. Carlo Napolitano, o que você trouxe aqui pra gente? Olá, amigos da mesa. Gostaria de conversar com vocês a respeito da possibilidade do lutador Anderson Silva participar das Olimpíadas de 2016. Também conversar um pouco a respeito do embrólio jurídico do contrato entre o Ganso e o Santos Futebol Clube. E também conversar um pouquinho sobre a overdose de jogos de futebol no próxima temporada de 2013. João Paulo Benini, o Papa, quais os seus destaques aqui? Um dos destaques vai para o aniversário duplo dos co-irmãos Noroeste e Corinthians, completando 102 anos, e também para o início de campeonato do Bauru Basquetebol Team, 3 vitórias, inclusive na última quinta-feira contra a Franca, o time mais tradicional do basquete brasileiro. Luiz, é a sua vez. A volta da Fórmula 1 vai ser o meu grande destaque, para a alegria de Zeca Marques, que vamos ter 300 GPs de Michael Schumacher nesse domingo. Já que Zeca Marques já está aqui esperando para falar, vai ser o primeiro a se aprofundar mais nos seus destaques. Bom, como eu havia anunciado, a revista 442, é isso, Tuca Américo? Ok. A 442, que tem uma edição... Desculpa. Na sua edição de setembro, escolheu os campeonatos nacionais mais fortes e importantes do planeta, né? E, obviamente, a Liga Inglesa está em primeiro lugar. Talvez seja uma mera coincidência o fato da revista eleger a Liga Inglesa com 69 pontos. E em segundo lugar vem a Bundesliga, né, a Liga Alemã, o campeonato alemão, com 67, ou seja, apenas 2 pontos atrás da Liga Inglesa. E em terceiro lugar a Liga Espanhola, com 65. O Brasil vem numa honrosíssima posição, 4ª posição, com 62 pontos, empatado com a Liga Italiana. Aí depois vem a primeira divisão da Argentina, com 58 pontos, em sexto lugar. A Liga Portuguesa, para minha surpresa, em sétimo com 54, e a Liga Russa em oitavo com 52 pontos. Né?
A Liga Brasileira, ela tem algumas mais-valias, né? Algumas vantagens, que é a competitividade. Nós não temos aqui um clube que tenha supremacia por mais de 3 anos, sendo campeão. O último foi o São Paulo, conseguiu um tricampeonato inédito. Mas a gente sabe que há uma alternância muito grande, né, de equipes que se tornam vitoriosas e campeãs nacionais. Nós temos ideia, o Atlético Mineiro, que foi o primeiro campeão do atual modelo de Campeonato Brasileiro em 71, até hoje nunca mais voltou a ser vencedor. Né? Apesar de Rodrigo Pessoa, nosso produtor, ter cravado que o Atlético Mineiro seria campeão ano passado, eu acho que ele está um ano de delay. Errou por uma temporada. Errou por uma temporada. Apesar de que já quem diga que o Atlético agora vai começar uma curva descendente, inexorável, e o campeão não ficará em Minas Gerais. Né? Mas o que a revista apontava como ponto, como um indicador negativo, seria o tratamento dado às torcidas ao público nos estádios. Né? Então são estádios que têm pouco público. Basta a gente comparar o que é uma arquibancada de Campeonato Brasileiro em qualquer dia, em qualquer horário. Não é só quarta à noite ou sábado à noite. Domingo à tarde, quarta-feira no horário das 8h30, as arquibancadas não enchem. Né? E isso só não acontece dessas ligas que eu citei aqui na Rússia e em Portugal. Porque em todas as outras ligas, na alemã, na italiana, na espanhola e na inglesa, a gente se acostumou a ver estádios sempre cheios. Né? Na Itália ainda tem um probleminha maior, principalmente nos times do sul da bota, até pela dificuldade financeira do sul da bota, e estádios muito grandes que foram construídos na época de governos mais populistas. Então você encontra isso em Bari, tem muito, o próprio São Paulo, em Nápoles, às vezes não está lotado. Mas essa pesquisa eu achei bastante interessante, viu, Zeca, que foi publicada pela 442, principalmente no quesito craziness, né, que seria a loucura, as megalomanias. Então, só para dizer aqui quais são os critérios. O primeiro critério é a qualidade do futebol. E nesse quesito, a Liga Alemã tirou nota 10. Né? O futebol alemão é vistoso, mas não sei qual que é o critério para avaliarmos. Como é que a gente pode quantificar, né, um futebol que é nota 10, um futebol que é nota 4 ou nota 6. Né? Aí o outro critério, que é Fans Experience, que é justamente o que envolve o tratamento lá da torcida, o Brasil teve uma nota baixa, nota 4, se não me engano. E o interessante é que a Liga Inglesa teve uma nota ruim no quesito craziness, né? Que é a ideia de, por exemplo, os exemplos que eles dão aqui. Eles já foram mais malucos, os ingleses, quando os craques eram acusados de alcoolismo, com Brian Robson, e nos tempos da chegada de Alex Ferguson ao Manchester United, com o caso do Henrique Cantona. Então, o quesito craziness teria problemas no Brasil na época do Edmundo, né, na época de alguns jogadores aí mais problemáticos. Né? Agora, só me desculpe, isso é uma coisa negativa para a Liga? Isso para mim é positivo, mostra uma Liga organizada e jogadores mais, vamos dizer, na linha de jogar bola, não de fazer loucura. Mas não mostraram como positivo, até citou o caso do goleiro Bruno no Flamengo, que, tipo, um goleiro que, sei lá, assassinou a amante. Foi uma coisa que trouxe visibilidade. Desculpa, é verdade. Na verdade, eu acredito que é do ponto de vista do espetáculo, né? É verdade, desculpa. A Inglaterra tem uma nota ruim em craziness justamente porque não há mais esses jogadores problemáticos, então seria um aspecto negativo. Os outros quesitos são quantidade de estrelas, e aí a Liga Espanhola nada de braçadas, porque tem os dois principais jogadores do futebol mundial, que são o Messi e o Cristiano Ronaldo, além de outros, né? E a Itália empata em pontos com o Brasil no quesito rivalidades. E eu acho que aqui nós temos não apenas uma, mas várias rivalidades. Grêmio Internacional, Atlético Mineiro Cruzeiro, Corinthians Palmeiras, Corinthians Santos, Corinthians São Paulo, Vasco Flamengo, Flamengo Fluminense. Bahia Vitória. É que o Vitória está na segunda divisão, então Esporte a princípio... Náutico. Mas são rivalidades. São rivalidades. Então, eu acho até que o Brasil tem, no critério de rivalidades, muito mais a acrescentar do que a Liga Italiana. Mas eu acredito que quando o time está na segunda divisão, a rivalidade é maior ainda. Pois é. Mas enfim, fica aí, a gente poderia criar outros critérios, né, e estabelecer o nosso ranqueamento, o que talvez pudesse mexer esse tabuleiro aqui, e eventualmente, para alguns, o Brasil tem a liga mais competitiva do planeta, justamente por esse aspecto que eu já apontei.
dificilmente um time se mantém na hegemonia do campeonato por mais de 3 temporadas. E o São Paulo é um caso único na história recente do campeonato. Na França, que nem aparece aqui nos 8 primeiros, a gente teve 8 títulos seguidos do Olympique Lyonnais, conhecido aqui como Lyon, onde jogava o Juninho Pernambucano. Então vocês já imaginaram uma equipe que durante 8 anos se mantém soberana, fazendo aqui uma alusão a como os São Paulinos se auto-intitulam, né? E eu vou além, Zé, que eu acho que eu não acompanho tanto campeonatos internacionais como vocês, mas a impressão que eu tenho é que poucos campeonatos têm inclusive essa alternância dentro do próprio campeonato. Para falar do campeonato português, o campeonato português que se inicia nos anos 30, até hoje teve apenas 5 campeões. O Porto, o Benfica, o Sporting, aliás, na ordem, Benfica, com o maior vitorioso, o Porto, o Sporting, o Boa Vista Belenenses tiveram um título apenas, né? Então, são 5 equipes, 2 delas tiveram apenas um título, e o Braga, que é a nova força do futebol português, que por enquanto belisca, mas não conseguiu ainda o título. Então vejam, em praticamente 80 anos, apenas 5 campeões em Portugal, né? No caso do Brasil, a gente tem aí pelo menos 2 dezenas de clubes já vitoriosos. Até o Guarani foi campeão. Até o Guarani. E a falta de competição ocorre mais ainda na Espanha, né? E a certeza que se tem é que o campeão Espanha será Barcelona. É quase um campeonato de paro ímpar, né? Joga moeda para cima entre Real e Barcelona. Em algumas oportunidades, principalmente no começo dos anos 2000, o Valência conseguiu se intrometer um pouquinho. Vila Real. Em outras épocas, Vila Real, Atlético de Madrid, mas não passa disso também. Outro destaque é o economista português Paulo Mourão, como eu disse, da Universidade do Minho. Universidade do Minho, sediada em Braga, que aliás acabávamos de falar sobre o clube, apresentou suas ideias num artigo que foi publicado no Jornal de Ciências do Esporte, no Journal of Sports Science, viu, Tucamérico, por seu inglês botucatuense. Com sotaque texano. A defesa dele é que os salários dos jogadores deveriam se limitar a um teto, e isso, de certa forma, evitaria a quebradeira de clubes, a derrama de dinheiro. A lavagem de dinheiro. A lavagem que a gente sabe que existe, especialmente em algumas ligas. Quando a gente vê, por exemplo, o Paris Saint-Germain gastando 600 milhões de euros para adotar uma equipe que quer ser competitiva e vitoriosa num prazo de 5 anos, aí leva Ibrahimovic, leva o Thiago Silva, leva o Lucas no final do ano, o Lucas do São Paulo, a gente começa a perceber que é mais um modelo como o do Chelsea, como de outros clubes ingleses, em que aparece Manchester City, que aparece ali um malucão cheio da grana e quer fazer disso o seu brinquedinho. Que é comum nos esportes americanos, norte-americanos. Então eu acho que a proposta ela é interessante sob um ponto de vista, mas eu acho que ela não é execuível, não dá para colocar em prática, né? Teria que haver uma legislação nacional. Diga, Carlão. Não, acho que também aumentaria a competitividade dos campeonatos, né? Se você estabelece um teto salarial, o poder econômico ele ficaria também restrito. O problema é que essa legislação, essa regulamentação teria que acontecer em nível mundial, porque senão você esvazia o campeonato local e vai todo mundo jogar no campeonato americano, no campeonato japonês, no campeonato russo. O que a gente vê alguma coisa próxima disso na NBA. Foram estabelecidos tetos para as equipes, mas se quiserem gastar acima desse teto, eles pagam uma multa. Então, da mesma forma, continuam sendo montados esquadrões. E aí, o que acontece? O banco de reserva dessas equipes são de jogadores com salário baixíssimo, que jogam muito pouco, porque eles têm que ter um salário que se adeque dentro do orçamento. E as grandes estrelas, a gente sabe do Miami Heat, agora o Los Angeles Lakers montando um timão, o Brooklyn Nets montando times muito bons. As estrelas ganham muito, mas os reservas têm salários ínfimos. Isso explicaria tantos brasileiros presentes na NBA atualmente? Os brasileiros eu até acho que eles têm qualidade, os que estão lá, para ficarem na NBA. Só que os brasileiros, em momento nenhum, eles são protagonistas na NBA. E esse é o grande problema quando a gente compara com a Argentina. Nós temos talvez mais jogadores na NBA do que a Argentina. Só que os argentinos que estão na NBA são protagonistas e os nossos são 7º, 8º jogadores dentro dos times. O único protagonista em um time hoje é o Varejão, mas é num time que está muito fraco, o Cleveland Cavaliers. E ele nem é a grande estrela do time, né? Ele foi muito bem enquanto o LeBron estava jogando ao lado dele. Depois disso ele caiu também de rendimento. Então, que nessa temporada que ele ainda foi um pouquinho assim melhor, mas que ele até chegou a ter um bom índice de rebotes, chegando a 20 rebotes em algumas partidas, mas era um time que estava brigando para sair da lanterna da conferência, né? Então acaba não tendo muito destaque. Mas esse modelo citado pelo João Paulo, na verdade, para mim, só aumenta as distâncias e as desigualdades. Tem um cara que ganha 100, o cara ganha 1,
Você mantém o budget, o orçamento, mas ao mesmo tempo cria uma distância maior. Vejam só o que acontece, já que o Mourão é da Universidade do Minho em Portugal, vejam o que acontece na segunda divisão portuguesa, segunda divisão profissional. Ela tinha 16 equipes, assim como a primeira, que tem 16, era chamada de segunda liga. Ela foi inflada para 22 equipes. Por quê? Porque alguns clubes tiveram seus departamentos de futebol fechados e foram impedidos de participar do campeonato por insolvência financeira. E aí, a segunda divisão portuguesa contém, eu preciso contar aqui, mas acho que 6 equipes B dos times grandes da primeira. Então nós temos o Sporting B, que é o segundo colocado, nós temos o Benfica B, que é o quinto colocado, segunda divisão, pessoal, não é quinta, quarta divisão. Nós temos o Vitória de Guimarães B, que é o 16º, o Porto, 17º, Porto B, Braga B, 18º. Acho que eu não esqueci de ninguém. Marítimo B, que é o 8º colocado. 6 equipes B que inflaram a segunda divisão porque tiveram que entrar no lugar daquelas que fecharam seus departamentos. Então, em Portugal é uma coisa muito séria. Portugal vive uma crise financeira e acho que a sugestão do Mourão se aplica muito ao futebol português, talvez não se aplique muito aqui. Apesar de que no Brasil, nesta última semana, houve um manifesto de 5 equipes da primeira divisão reclamando dos direitos de transmissão do futebol da primeira divisão. Era Portuguesa, Atlético Goianiense, Ponte Preta, Náutico e Sport, se não me engano. Os 5 que, a princípio, estão mais para baixo da tabela, só a Portuguesa que está fora do descenso, mas eles reclamavam porque a repartição da verba de televisão vai para o Corinthians e para o Flamengo, o grande bolo, depois Santos, Vasco, Palmeiras, e daí para baixo é uma repartição desigual. Eu acho que grande televisão, dinheiro de televisão, deve ser repartido igualmente para as 20 equipes. Né? E aí um vai ter mais audiência, ótimo, ele vai lucrar no anúncio publicitário. Mas deveria haver uma repartição igual, dinheiro de televisão, transmissão para os 20 equipes. O próprio Clube Palmeiras reclamou da situação de ter poucos jogos transmitidos em TV aberta. Porque você deixa de atender a torcida, a grande torcida. E eu lembro, só para encerrar minha participação, que o campeonato italiano, quando começou a sua visibilidade mundial, foi no final dos anos 80, começo dos 90, o que a RAI Internacional, a televisão estatal italiana, fazia? O jogo que ia para a televisão mundial era a soma dos pontos dos 2 clubes participantes. Então era o primeiro e o último. Talvez a pontuação dos 2 não fosse maior do que um jogo entre o segundo e o terceiro. Certamente não seria. Então o jogo exibido era aquele que tinha a pontuação somada dos 2 clubes participantes. Eu acho um critério justo. Né? Aí você poderia fazer até outros critérios para tentar evitar a repetição da mesma equipe toda semana na televisão. E tem um aspecto importante que não é lembrado, que na fase final do campeonato, os jogos da parte de baixo da tabela são tão importantes quanto os de cima. Exatamente. E eles, por vezes, são desprezados. E o espetáculo é feito pelos 2 times. Né? Então, Exatamente. você dividir a cota pela participação é, no mínimo, esquisito. Então, Talvez se nós tivéssemos uma participação mais presente da TV estatal ou da TV Brasil, da TV Cultura, no caso do estado de São Paulo, dos estados que têm uma TV local, fazendo essa transmissão junto com o detentor do direito de imagem. Então, se a Globo vai passar Corinthians e Flamengo, que a Cultura ou que a TV Brasil possa passar, de repente, um Náutico e Figueirense. Você está querendo argentinizar o Não, eu acho que algumas coisas, Tucas, tem que serem copiadas. E acho que a possibilidade de mais jogos, uma diversidade de jogos maior, eu acho que é benéfica, porque você não fica só naquela coisa de Bandeirantes e Globo, muitas vezes passando a mesma partida. O legal de você ter 2 canais passando a partida é justamente você poder, passando o campeonato, é você poder escolher qual jogo que você vai assistir em TV aberta. Mas você quebra o modelo de negócio da transmissão esportiva. Bom, fica aqui então uma referência aos nossos produtores Gabriel Cortez e Fernando Martins, que fizeram a sugestão de pauta no nosso grupo. E acho que foram... Veja, nós estamos aqui... Quantos minutos? 20 já? 20 minutos de discussão. Tuca Américo. Vamos lá então. Na última segunda-feira, na coluna do Juca Kfouri, uma manchete faz a gente voltar no tempo, né? Para falar de Ricardo Teixeira. A seleção será de empresa árabe até a Copa de 2022. Ricardo Teixeira, no dia 15 de novembro de 2011, 4 meses antes da sua renúncia, ele vendeu os direitos de transmissão dos jogos da seleção brasileira para uma empresa de Doha, no Catar, a International Sports Events. E com sedes aonde, meu amigo Papa? Nas Ilhas Caimã. Ilhas Caimã, né? Então já começa uma situação suspeita por aí. E o documento é assinado pelo Teixeira e por um certo Mohadim Kamel, que ninguém conhece no mundo esportivo.
comentários. No mundo esportivo, no mundo da comunicação, ninguém conhece em lugar nenhum. A chance de ser um laranja do próprio Ricardo Teixeira é gigantesca, e é essa até a denúncia que o Juca faz, a tese que o Juca defende, é que o Juca é aquela coisa, ele é contra o Teixeira até em campeonato que... Até se o Teixeira estiver doando cesta básica para alguém, ele é contra. Então do Juca a gente tem que dar uma filtrada. Agora, que o Ricardo Teixeira tem uma, como a gente diz no mundo jurídico, uma capivara extensa, uma ficha corrida... No mundo jurídico? É policial, no caso. Policialesco. Mas foi vendido, e o problema são os valores, né? O valor de 1 milhão e de 800 mil, dependendo da qualidade do adversário. Se a gente pensar para hoje, pode até ser um valor razoável. Agora, para daqui a 8 anos... $1 milhão. Isso, mas isso vai ser um valor muito baixo para uma seleção. Já que você citou o Juca, eu só quero lançar aqui uma sugestão de pauta para daqui a uns 2, 3 programas, que houve uma polêmica forte esta semana entre o Juca Kfouri e o Romário. Porque o Juca, no programa de segunda-feira na ESPN Brasil, teria relativizado os 1000 gols que o Romário anotou na sua carreira. Então, como o Túlio agora parece que vai fazer 1000 gols, não se sabe com que critério que está sendo feita essa contagem, fica aqui um tema para o qual eu gostaria de voltar, que é a ideia dos 1000 gols de Pelé, mais de 1000 na verdade, Romário e Túlio. Mas é uma polêmica feia, o Romário mais uma vez usando notas oficiais para destratar o Juca e destratar aquele botafoguense do Rio de Janeiro, o Márcio Guedes. Tá, ok. Tem impeachment nele. Impeachment nele, tá ok. Outra consideração muito interessante, a coluna de Lully Radfere na coluna Tech da Folha de São Paulo na última segunda-feira, fazendo um comentário sobre o início dos Jogos Paralímpicos, que ele erroneamente chama de Paralímpicos na coluna, dizendo que existe uma chance em curto prazo dos Jogos Paralímpicos, principalmente o atletismo e a ginástica, se transformarem na Fórmula 1 em função do uso de próteses. E que isso pode, a longo prazo, inverter o interesse nos Jogos Paralímpicos, uma vez que existe pouca possibilidade de quebra de recordes nos Jogos Olímpicos normais. Que a gente já está migrando para a casa dos milésimos de segundo para poder ter a chance de quebra de recorde. Então acaba se transformando num espetáculo onde a gente vai ficar observando atletas ciborgues ou biônicos competindo. Eu achei interessante essa ideia do Lully, simplesmente porque isso aconteceu nos Jogos Olímpicos na figura do Oscar Pistorius, que participou. A gente discutiu isso aqui. A gente já discutiu. Eu acho que então tem que se criar modalidades em que todos vão competir com a mesma prótese, do mesmo fabricante. Sim. Senão vira uma competição. Eu acho que a metáfora da Fórmula 1 é interessante. Porque é uma briga da tecnologia. Sim. Também, não só do ser humano. Ou então que os fornecedores de prótese tenham um nível de igualdade, porque a gente sabe que atletas não disputam provas com a mesma marca de tênis. Sim. Cada um tem seu patrocinador. Mas que haja pelo menos um certo equilíbrio, porque senão fica uma desigualdade na competição que fere um critério no começo, no início da matéria, ele começa discutindo a importância da alimentação, da nutrição, do condicionamento físico. Quem teria essas condições teriam melhores condições de quebra de recorde, isso há algum tempo atrás. E ele transfere isso agora, pelo menos na questão dos Jogos Paralímpicos, em relação às próteses. O que aconteceu nos Jogos normais em relação aos maiôs tecnológicos também na natação. Zeca Marques, acho que cabe uma explicação sobre essa terminologia usada, o paraolímpico ou paralímpico. A gente discutiu isso aqui antes das Olimpíadas, dos últimos Jogos Olímpicos começarem. Em inglês, assumiram a forma Paralympic. Né? E o português do Brasil, eu tenho uma dúvida, não sei se em português do Portugal adotou-se o mesmo, tirou-se a letra O. Então, em vez de ser paralímpico, passou a ser paralímpico, para se adequar a uma terminologia mundial que vem do inglês. Tá, ok. Depois de Pasqualice para o Zeca, a gente vai aqui para a nossa última consideração, que é uma coisa que a gente discutiu aqui há algum tempo, se Esquiva e Yamaguchi Falcão migrariam para o MMA. Então eu gostaria de colocar esse tema na mesa, porque houve uma discussão no Portal UOL e várias pessoas discutindo a possibilidade, alguns a favor, outros contra, falando que ganha mais dinheiro no MMA, outros no boxe, que eles deveriam continuar no boxe porque a chance de medalha no Brasil. Por outro lado, o pai dos dois lutadores, o 70º Toro Moreno, gostaria de vê-los no MMA. Então, considerações da mesa.
Bom, acho que é importante saber se eles vão dominar as técnicas de MMA. Não é só o boxe, é uma técnica de lutas. Isso é uma questão colocada. E aí são várias modalidades. Esses atletas que conseguem destaque no MMA, eles dominam o karatê, o jiu-jitsu, o muay thai. Então, assim, o cara tem que ser completo para lutar. E até diminuir um pouco a primazia, o domínio, a hegemonia do jiu-jitsu. Eu diria que o boxe talvez tenha até pouco a acrescentar para um lutador que vai para o MMA, porque se ele não se especializar em outras artes marciais, ele vai ter muitos problemas. Já que eu falei aqui, em Portugal também adotou-se a forma Jogos Paralímpicos. Estou vendo aqui no jornal A Bola, principal jornal esportivo de Portugal, a referência a Jogos Paralímpicos também, Tucamérico. Ok, então era isso, são esses meus comentários de hoje. Vamos agora ouvir as considerações de Carlo Napolitano. Aproveitando o gancho do Tuca, do MMA, a notícia da semana que eu achei interessante é a possibilidade do Anderson Silva, o grande campeão do MMA, participar das Olimpíadas de 2016. E aí a ideia do Anderson Silva seria fazer uma pergunta, a ideia do Anderson Silva ou da Nine? Não sei, mas a informação foi passada no programa Bem Amigos na segunda-feira, depois repercutiu. Bem Amigos do Ronaldinho. E talvez a intenção dele seja lutar. Quem apresentava o programa, Carlão, não pude assistir nessa Luiz Roberto. E foi ele que foi a Joana, a repórter que fez Joana a pergunta, Joana de Assis, e ele confirmou. E a intenção seria lutar o Taekwondo. Ele disse que ele é faixa preta, ele é graduado, então ele começaria a participar de competições Taekwondo para tentar uma vaga no time olímpico. A gente comentava antes de iniciar a gravação, eu acho que ele teria mais condições na luta livre, né, no wrestling, como os americanos chamam, porque ali ele pode colocar em prática vários movimentos do MMA. Agora, o interessante do Anderson, por ser graduado, eu só espero que se ele optar por essa carreira no Taekwondo, que ele não seja colocado como atleta da casa, atleta convidado, sem habilitação técnica de competição, simplesmente pelo nome Anderson Silva. Sem passar pelas seletivas. Isso. Se ele conseguir classificar via seletivas, ótimo. Acho que vai ser uma grande atração. Agora, caso contrário, por convite... No tapetão, não? No tapetão, aí fica complicado só para ter uma estrela. Acho que não vai agregar muita coisa para o esporte. Com certeza, a venda de ingressos para o Taekwondo já deve ter melhorado. O grande empecilho é que ele teria 41 anos em 2016. E isso talvez possa ser uma dificuldade na participação dele ou não. Um outro destaque que eu queria conversar com vocês é a respeito da pendência jurídica entre o Santos Futebol Clube e o Paulo Henrique Ganso. E que isso acabou incrementando o debate na última quarta-feira com a jogo de moedas após a derrota do time do Santos. E me preocupa até pela condição profissional do jogador. Ele não está conseguindo desenvolver a profissão dele por causa dessa pendência jurídica. E só como um exemplo de comparação, o Ronaldinho Gaúcho até o ano passado também estava tendo uma atuação pífia no Flamengo. E uma mudança de clube fez com que ele voasse na última semana. E até o Tuca abriu aqui o portal da UOL, parece que ele emagreceu 5 quilos depois da ida para o Atlético Mineiro. Então talvez seria bom para o Paulo Henrique Ganso, seria bom para o futebol brasileiro que ele saísse nesse momento do Santos Futebol Clube. O próprio Mano indicou isso, né? Dizendo que para que ele seja convocado novamente, que ele primeiro resolva suas questões particulares. Um ex-jogador que hoje comenta para os canais Globo, que é o Caio Ribeiro, até no programa Arena Sport TV da última quinta-feira, falou isso. Chegou ao fim da linha para o Ganso no Santos. Ele é um grande jogador, mas não existe mais clima nenhum. É a diretoria tentando fritá-lo, os empresários dele não colaborando para que o fogo dessa fritura abaixe e que consiga resolver. E a situação que ele expôs quando foram jogadas as moedas, também achei legal o ponto de vista dele. Primeiro que ele não fugiu das perguntas. Achei uma postura... Talvez se ele tivesse essa postura desde o começo, esse imbróglio não teria chegado ao tamanho que tomou. E aí ele dizer, eu sou um dos menores salários do elenco, ele ganha 130 mil por mês. Isso é uma verdade. O próprio portal UOL colocou há cerca de 2 semanas os jogadores que recebem mais do que o Ganso. E aí estão Edu Dracena, Léo, Juan, a Arouca e o próprio Neymar. Então, abaixo dele,
E esses não são tratados como mercenários. O Adriano, o volante, é outro que diz que não vai renovar pelo que o Santos está querendo. Então são jogadores querendo o seu espaço e a sua remuneração. E uma questão que tem que ser discutida é a amarração do contrato, né? Uma multa altíssima que impede ele de ter uma liberdade de transferência. Isso não entraria no que se chamada cláusula draconiana, alguma coisa nesse sentido? Há um contrato feito e um dos contratantes exige o depósito do valor da multa rescisória, mas a questão aí que se coloca é que ele não tem liberdade para o trabalho, ou seja, ele não pode escolher o local onde ele quer trabalhar. E ele fica amarrado a essa cláusula, que é uma cláusula financeira. Então talvez isso tenha que ser colocado na discussão, no debate, até para uma revisão dessa lei profissional dos jogadores de futebol. Agora aqui no Observatório do Esporte, é a vez de João Paulo Benini, o Papa, nos abençoe com seus comentários. Opa, não tô com essa moral toda não, Luiz. Hoje ele é o Papa, mas ele também é um monstro, não nos esqueçamos disso. Hoje eu já me prolonguei bastante nos comentários dos temas propostos pelos amigos. E eu quero só fazer 2 menções, a Noroeste e Corinthians, que completam neste sábado 102 anos de fundação. Você falou na abertura que eram co-irmãos, eu não entendi. De onde que eles são co-irmãos? Eles são... Só porque nasceram no mesmo dia? Eles nasceram no mesmo dia, eles são geridos, inclusive Noroeste, por uma família de larga história no Corinthians, uma família corintiana, a família Garcia, proprietários da Calunga, que já patrocinaram o Corinthians por tanto tempo. E tem uma história ligada de jogadores do Corinthians vindo para o Noroeste, na época que o Noroeste revelava grandes atletas. É que até o mês de junho havia um ponto em comum, que nenhum dos dois tinha ganhado a Libertadores. Agora nem esse ponto existe mais, né, João Paulo? Um é vermelho e branco, outro é alvinegro. Não entendi o co-irmãos. Algumas coisas diferem, mas... Um deles já ganhou a Libertadores, tem coisa que tem time que não conseguiu ainda. Bem, são gêmeos de mães diferentes. Isso. Bem, você é feliz, tem que comemorar. Eu não tenho nada que comemorar os 98 anos do Palmeiras. E no caso do Noroeste, uma semana conturbada, perdeu o clássico regional aqui com o Marília, talvez hoje o seu grande adversário. O técnico Amaury Knevitz acabou sendo demitido da equipe, ainda não tem um novo treinador, então o Noroeste está fervendo nessa semana. E o grande destaque, o grande aplauso para o início de campeonato do Pascoaloto Bauru. Campeonato Paulista, são 3 vitórias, é líder junto com o Palmeiras, do Tucamérico. São os 2 únicos times com 100% de aproveitamento. Bauru venceu na estreia a Liga Sorocabana, depois foi a Rio Claro, teve bastante dificuldade, mas venceu na prorrogação. E na última quinta-feira à noite, a grande vitória para mim, por enquanto, a vitória por 19 pontos, de vantagem sobre o time de Franca. Franca passa por uma reestruturação, mas de qualquer forma continua sendo Franca, a camisa mais pesada do basquete brasileiro, e o Bauru Basquete foi bem, não passou por nenhum calafrio durante a partida, venceu com muita autoridade, um começo de campeonato muito bom, volta a jogar neste domingo contra o América em Rio Preto. O jogo contra a Franca foi aqui ou lá? Foi aqui. Foi aqui, a volta vai ser na terceira rodada do retorno lá no Pedrocão. Eu já assisti um jogo no Pedrocão, é um caldeirão mesmo. Eu já trabalhei no Pedrocão, num Bauru e Franca, em que Bauru saiu derrotado na temporada do NBB passada. E Franca é sempre Franca, não dá pra achar que é cachorro morto, tem que respeitar demais. Os jogadores têm uma torcida que entende de basquetebol, então fica aí minha menção ao Pascoaloto Bauru, que tá com um time que está se arredondando, está ficando muito bom e tende a chegar às finais do Campeonato Paulista de 2012. Então, fica aí. Hoje não tem vaia para ninguém. Eu sigo agora com você, Luiz. Quais da Fórmula 1 que você já adiantou, o que você vai trazer para a gente? Bom, eu ia dizer mais apropriadamente da Fórmula 1, mas eu quero voltar para o assunto basquete ainda e perguntar para você, esse ano vai dar para Bauru finalmente voltar ao título? Olha, Bauru é o grande desafiante contra a equipe de São José. São José manteve o time inteiro do ano passado, trouxe alguns jogadores pontuais, só que está sem a sua grande estrela, que é o Murilo, que é o pivô, que foi o MVP do campeonato, foi o melhor jogador do campeonato, cestinha, reboteiro. O Murilo, inclusive, não foi para a Olimpíada em função de uma cirurgia no joelho. Ele vai estar, na época das finais do Paulista, em processo também final de recuperação. Eu não acredito que São José vá acelerar a recuperação do Murilo
com a possibilidade de um agravamento na contusão de joelho dele e perdê-lo para o NBB. O projeto de São José esse ano é para chegar nas semifinais ou, quem sabe, numa final novamente de NBB. Então, os dois times a serem batidos, se a gente pode dizer, são Bauru e São José. Os outros todos, Pinheiros, que é o atual campeão paulista, Paulistano e a própria equipe de Franca, são equipes que correm por fora hoje, não estão com elencos tão recheados, tão graduados para serem os candidatos ao título. O Luiz agora vai dar os seus destaques, mas eu acho que você só escolheu falar dos 300 GPs do Schumacher porque você vai citar o Barrichello, né? Eu vou citar o Barrichello. Porque é o seguinte, primeiro dar um aplauso pro Schumacher, apesar da volta dele ser um pouco contestada ainda, e eu contesto essa volta dele, porque ele saiu por cima e voltou pra andar em 11º. Voltou por baixo. Voltou bem por baixo, né? Mas ganhando uma bela grana. Mas... Tem alguns que saem por baixo e nem voltam. Mas lembrar que a gente teve uma discussão se o Schumacher poderia passar o Rubinho em números de GPs. É bem provável que o Schumacher renove para o ano que vem, em 2013, e com as corridas restantes deste ano, mais as corridas do ano que vem, ele chega a 327 GPs. O Rubinho saiu da Fórmula 1 com 326. Então, por uma corrida, o Schumacher vai superar esse recorde de Rubens Barrichello. Eu acho que o Rubinho vai cavar uma corrida lá na Fórmula 1 só para não deixar o Schumacher passá-lo. Mas essa volta, esse retorno do Schumacher, ou a continuidade do Schumacher na Fórmula 1, se atribui a uma falta de novos nomes, novos pilotos? Eu acredito que não. Eu acredito, assim, na verdade, em 2010, quando o Schumacher voltou, sim. Hoje, 2012, agora 2013, não. Então ele está ocupando tá saindo uma geração o lugar muito de boa. alguém. Ele está ocupando o lugar, acredito eu, de muitos pilotos bons. Na sexta-feira, no segundo treino livre, liderou o treino, foi Charles Pic, da Marussia Virgin, que é aquelas 3 equipes naníacas, que não serve para nada, praticamente, na Fórmula 1, só para ficar tomando volta dos líderes e atrapalhando. Mas, devido a uma forte chuva, o cara conseguiu acertar uma volta e liderou. É um grande piloto que mostrou isso na GP2, nem foi um dos melhores pilotos da GP2 nas últimas temporadas, mas que merece uma vaga melhor. É só você ver o Grosjean, que voltou agora à Fórmula 1, apesar de alguns erros normais de principiantes, andando muito bem, conseguindo segundos lugares, terceiros, disputando vitórias ali lado a lado com o Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, que já são campeões. O próprio atual bicampeão, Sebastian Vettel, é um piloto muito novo ainda, é o bicampeão mais novo da história da Fórmula 1. E você vê até brasileiros nas categorias inferiores com algum certo destaque. O meu maior destaque é o Felipe Nassi, que está estreando no GP2 esse ano e que é empresariado pelo mesmo empresário do Kimi Raikkonen, tem um projeto para ir para a Fórmula 1 até 2014. Mas tem também o Luiz Razia, que está liderando a principal categoria de acesso da Fórmula 1, que é a GP2, além de outros pilotos que vão se destacando, ganham categorias de base e não vão para a Fórmula 1, como foi o caso do último canadense que foi campeão da World Series, que foi o Robert Winkins, que venceu a World Series e não foi para lugar nenhum, foi se aventurar no turismo. Então a Fórmula 1 precisa de novos pilotos. Mas não está conseguindo se renovar tão bem. Não à toa, a Ferrari provavelmente vai manter Fernando Alonso e Felipe Massa para o ano que vem. A Mercedes vai manter Michael Schumacher e Nico Rosberg. A Red Bull, que está há 3 temporadas querendo despedir o Mark Webber, vai manter ele junto com o Sebastian Vettel. Assim como a McLaren deve manter o Lewis Hamilton e Jason Button. Ou seja, as equipes grandes estão mantendo os mesmos pilotos há muitas temporadas. Está precisando de uma renovação aí há muito tempo Fórmula 1. E lembrar que agora, nesse domingo, vai voltar a Fórmula 1 depois de um mês, né? Agosto não teve nenhuma corrida nessa temporada de 2012. É um mês de férias para os funcionários das equipes, mas sabemos que as equipes não dão exatamente férias para eles, né? Dão algumas férias ali que são exigidas por lei, mas os caras já estão pensando em projeto para melhorar o carro ali, porque cada milésimo de segundo na Fórmula 1 sempre é precioso e não é agora que eles vão deixar de ganhar. Meu caro Luiz, você que acompanha sempre de perto as notícias do automobilismo, acho que você se lembra que há uns 2 meses atrás a gente tinha conversado sobre os esportistas que disputavam o prêmio do maior brasileiro de todos os tempos, promovido pelo SBT.
o Ayrton Senna é um dos finalistas, né? Eu não confesso que não acompanhei o programa e ele está cotado aqui para disputar semifinais contra o Juscelino Kubitschek e eu não sei quais são os confrontos, né? Mas isso dá conta da figura de um esportista do automobilismo e vejo que o Pelé não figurou nessa fase semifinal, nenhum futebolista figurou, né? O Ayrton Senna vai ser sempre uma lenda, pelo jeito que foi a morte dele, né, nas pistas. Ele já era um cara muito querido, né? Tanto que naquele documentário do Asif Kaspad, né, o inglês, que ele entrevista uma mulher que ela fala, lógico, no começo da década de 90, o contexto econômico do Brasil era diferente, mas ela falava, nós precisamos de saúde, educação, comida e um pouco de alegria. O pouco de alegria a gente tinha e acabou indo embora, fazendo referência ao Ayrton Senna. Então ele ficou muito na memória do brasileiro e hoje sente a falta, não só na Fórmula 1, mas no esporte em geral, de um brasileiro, assim, que seja, digamos, Carregue a bandeira do Brasil. Um exemplo. Que é o Anderson Silva está fazendo hoje, basicamente, assim, um pouco. Mas, além dele, eu acho que não tem outro. Porque tentaram colocar o Neymar, né, nisso, nas Olimpíadas, mas o povo parece que não tem uma rejeição ainda a isso. O Ayrton Senna, quem sabe, ele é uma personalidade internacional e não só brasileira. Então, só para vocês saberem, há 3 semifinais, né? Nunca vi um torneio que tem 3 semifinais, mas neste torneio, uma semifinal é Chico Xavier versus Ayrton Senna, a outra semifinal é Santos Dumont versus Juscelino, os dois voadores continuam na disputa, e a terceira semifinal é Princesa Isabel versus o vencedor do confronto anterior, que é Oscar Niemeyer e Getúlio Vargas. Então, talvez o Getúlio Vargas acabe passando, imagino eu. Então teríamos Chico Xavier versus Senna, Santos Dumont versus Juscelino, Princesa Isabel versus Getúlio. Aí eu não sei como é que eles vão fazer, né? Porque vão ter 3 vitoriosos, vão fazer um triangular para chegar ao brasileiro, o maior brasileiro de todos os tempos. Aqui chama a atenção que dos 7 que estão disputando ainda, o único vivo é o Niemeyer, e chama a atenção o fato de o Pelé ter perdido para o Juscelino Kubitschek, e perdeu de lavada. O Juscelino passou com 71,7% das preferências do público, né? O Ayrton Senna, por exemplo, passou pelo Lula com 63,6%. Se o Neymar perder, vai ser difícil achar quem queira entregar o prêmio, né? Você que acompanha o Observatório do Esporte pode enviar uma sugestão para a produção do nosso programa. Anote aí, observatoriodoesporte@faac.unesp.br. Repetindo, o e-mail é observatoriodoesporte@faac.unesp.br. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E você pode acompanhar a gente também no YouTube. Só digitar lá Observatório do Esporte e ouvir nossos programas na íntegra. O Observatório do Esporte vai tratar agora de um assunto polêmico: as mídias sociais no esporte. Durante os Jogos Olímpicos de Londres, o uso que os atletas fizeram das redes sociais se intensificou. Segundo dados da consultoria Nielsen, em 2008, na Olimpíada de Pequim, o número de tweets diário foi de 1,1 milhão. Em Londres, esse número cresceu para 140 milhões de tweetadas por dia. Mas essa melhora na comunicação entre atletas e público, em muitos dos casos, não foi positiva. Em um dos episódios de maior repercussão, a saltadora grega Voula Papachristou acabou fora dos Jogos Olímpicos por fazer comentários racistas contra africanos em seu Twitter. Outro tweet racista foi do jogador de futebol suíço Michel Morganella, que chamou seus adversários norte-coreanos de débeis mentais e acabou arrumando as malas para casa antes da hora. Entre os atletas brasileiros, a polêmica também se fez presente.
Após perder uma luta por usar um golpe proibido, a judoca Rafaela Silva recebeu críticas e trocou ofensas com alguns dos seus seguidores. O repórter Fernando Martins conversou com o jornalista Alex Sabino do Diário de São Paulo, que deu sua opinião sobre as manifestações dos atletas. Os atletas causam polêmica, dizendo coisas que ferem suscetibilidades muitas vezes, porque eles estão deixando escapar ali exatamente o que eles pensam. E às vezes, é lógico, há exageros, como o caso daquela atleta grega que foi suspensa da sua equipe nas Olimpíadas por ter feito um comentário racista, mas os atletas ali são verdadeiros. O que passa a impressão às vezes, não estou me referindo a casos extremos como esse, mas o que passa a impressão às vezes é que a gente, eu vou me colocar como integrante da imprensa aqui, a gente quer que os atletas sejam sempre bons moços, que digam exatamente aquelas mesmas coisas. E os atletas que fazem isso muitas vezes são chatos. Você acompanha na rede social, não dizem nada de relevante ou então só fazem propaganda, como é o caso do Ronaldo, o ex-jogador do Corinthians e do Barcelona. Ele não diz absolutamente nada de interessante em sua rede social. Então é uma ferramenta boa. O problema é que com isso, o lado ruim pro atleta disso é que tudo que ele escreve está sendo ali vigiado de perto pela mídia ou por muitos seguidores. E no caso do Twitter, por exemplo, o tal do RT, de dar uma retweetada no que escreve, dá uma dimensão muito maior para tudo. Não foi apenas no período olímpico que essa dimensão maior dos posts citada pelo Alex causou polêmica. Os deslizes se espalham pelo mundo do esporte e já renderam muita discussão, punições e até multas. Desde o ano passado, a Associação de Futebol da Inglaterra criou um manual de comportamento nas redes sociais que dá uma série de orientações e prevê punições aos jogadores que desrespeitem as regras. Por aqui ainda não se viu uma iniciativa dessas, mas jogadores já foram advertidos e até multados. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, já julgou e aplicou multas a jogadores por comentários no Twitter, entre eles Neymar, por ter reclamado mais veementemente de um árbitro. Via de regra, o deslize é acompanhado de um pedido de desculpas formal e não é raro o sumiço da conta na rede social. Quem também conversou com o Observatório do Esporte foi Gabriel Rossi, palestrante e especialista em marketing digital. Confira a entrevista do repórter Gabriel Cortez com Gabriel Rossi. A gente tem tido atualmente casos diversos de jogadores e atletas que se manifestam de forma polêmica nas redes sociais. Como você avalia o uso das redes sociais por atletas e por profissionais ligados ao esporte? Eu acho que por parte dos atletas é possível afirmar que muita gente está mal assessorada. Falta assessoria competente, na verdade. Tudo que é falado na internet fica lá para sempre. E isso afeta a reputação dos atletas e a ligação que eles possuem com os patrocinadores. Então existe, sim, péssimo assessoramento nesse sentido. E eu acho que por parte dos clubes, das delegações, precisa ter um treinamento também para esses atletas. Como é que vocês podem usar a internet a favor do time, a favor da corporação, a favor da instituição? Eu acho que então falta treinamento e assessoria competente. E você acha que os clubes e os clubes brasileiros, a gente tem o caso da NBA, por exemplo, que tem 5 milhões de seguidores no Twitter, e no Brasil tem caso da CBF, que tem 800 mil seguidores apenas, o Corinthians, que é o maior clube que tem mais seguidores no Twitter do Brasil, que tem 1 milhão e 200, enquanto jogadores como Kaká tem 10 milhões, Neymar tem 5 milhões. Como você avalia isso? Você acha que os clubes, federações deveriam utilizar mais as redes sociais no Brasil? Com certeza, as redes sociais, na verdade, não é mais o futuro, é o presente. São 80 milhões de pessoas com acesso à internet. Classe A e B usa computador já faz tempo, a classe C compra computador, classe D é nas lan houses, começa a usar a internet também todo dia. Já não é mais questão de escolha, você quer se relacionar com o seu consumidor, com o seu público final, você precisa estar na internet. O que eu percebo por parte dos clubes, muitas vezes, é tentar controlar o ambiente da internet, proibindo o atleta. Controle na web é como água, quanto mais você aperta, mais ele escorre. Nesse caso de controle e uma certa censura, a gente teve o caso do COI, que para as Olimpíadas de 2012 criou uma série de regulamentações sobre a internet. O que você poderia dizer para a gente sobre esse tipo de controle? Isso é uma batalha que o COI já perdeu. É impossível controlar os atletas, eles possuem fãs, eles acessam a internet diariamente, hoje você tem telefone celular que você acessa a internet no bolso, isso é impossível. O que o COI deveria se perguntar é, como é que eu posso usar a reputação, o relacionamento desses atletas na internet para fortalecer as Olimpíadas? Controle é simplesmente ridículo, esdrúxulo, tétrico, não tem jeito. Quem também comentou a questão da censura nas redes sociais foi o jornalista Alex Sabino. Não
passa de uma forma de censura, e como toda forma de censura é condenável. O atleta tem que conhecer o seu limite, mas se você coloca uma censura, qualquer coisa que ele possa escrever no Twitter, isso limita o direito de opinião. Parece que a autoridade está dizendo, você tem o privilégio de representar o seu país na Olimpíada, mas você não pode escrever nada em redes sociais. Isso não passa de uma censura. Até no Brasil tem exemplos do tipo, né? Mas isso não passa de uma censura. Gabriel Rossi ressaltou ainda qual deve ser o papel da rede social no esporte. Eu acho se relacionar com os fãs com mais qualidade, melhorar a qualidade da performance, porque a partir do momento que você está mais próximo do seu fã, você sabe exatamente o que ele quer, o que ele precisa, você é mais relevante. É uma forma de você humanizar um esporte também. Por muito tempo a gente ficou só na televisão, no rádio, agora a gente tem a internet também. A gente pode dinamizar a conversa, estender a conversa, aprofundar a conversa com os atletas. Por isso eu acho que é importante. Zeca Marques, qual você acha que deve ser o papel da rede social no esporte? Você concorda com os nossos entrevistados? Eu concordo em tese com as afirmações deles. Acho que as redes sociais ou mídias sociais... Essa nomenclatura, inclusive, nem me agrada muito, né? Porque tudo é social, então falar de rede social, mídia social é quase um pleonasmo. Mas acho que isso potencializou de uma forma muito grande a cobertura que a imprensa dá ao fato esportivo, e para os jornalistas foi uma ferramenta extremamente sedutora, porque acaba motivando, acaba criando factoides e assuntos que a princípio ficavam um pouco, não compareciam à cobertura esportiva. Então, quando a gente sabe o que o Neymar diz no Twitter a respeito de um árbitro, como foi citado, né? Quando a gente sabe o que um atleta pensa sobre a competição e detalhes e confidências que são retratadas no Twitter, a gente vê como que isso é um combustível extremamente explosivo na mão da imprensa, né? Então, enquanto homem de comunicação, eu acho que é uma potencialização incrível, inacreditável, né, do fato esportivo. Agora, eu acho que não se trata da questão de censura. Eu acho que um atleta que representa uma entidade, representa um clube, isso é um conceito de comunicação organizacional. Ele responde também pela imagem que ele representa, seja do clube, da agremiação, da entidade, confederação. Então, acho que deveria haver um treinamento, na verdade, uma disciplina, para que os atletas pudessem se expor de maneira que não comprometesse a imagem nem dele e nem do clube que ele representa, né? Eu queria destacar um assunto que eu acho importante, que é pouco discutido, né? A gente trabalha com os cursos de comunicação e a gente nota também que a utilização dessas ferramentas que são chamadas redes sociais, Twitter, Facebook e por aí vai, demonstra também uma certa preguiça do repórter em correr atrás de assunto. Ele instala um programinha que chama TweetDeck, ele segue as personalidades e, no fundo, ele acaba funcionando como outra ferramenta, como outra rede social, que ele só replica, ele só retuita via mídia aquilo que está postado. E há portais, Tuca, que fazem um ranking dos assuntos mais comentados no dia. Os Trend Topics. Quando tem alguma coisa que liga o esporte, isso vira notícia, vira matéria. Quer dizer, matéria que não tem nem e não se ouve as outras. A capacidade de fazer uma reportagem. É simplesmente reproduzir um ranking. É o Gillette Press que a gente conhecia no nosso tempo, né? Concordo com o Zeca que não se trata de uma censura, e é uma exposição de uma equipe, de uma delegação, mas discordo um pouco do que o entrevistado disse, que sobre o direito de opinião. A expressão do pensamento, ele é um direito do indivíduo, né? Só que ele encontra limites também na forma como você se expressa. Então, nos casos das Olimpíadas, de xingamentos, de ofensas, isso pode acontecer também de possibilitar um crime de injúria, de difamação nesse sentido. Então, o direito de opinião, a liberdade de informação, ela não é absoluta. Ela tem restrições quando afeta a vida, a intimidade de outra pessoa. Por isso que eu acho que jogadores, especialmente atletas, têm que ter uma capacitação para saber como eles podem se manifestar. E a gente sabe também que em muitos casos não é o jogador, o treinador que faz os posts no Twitter, no Facebook. Eu ia comentar são assessores, isso. São assessores, são familiares. Sim. Que não necessariamente representam a opinião da celebridade. Acho, Zeca, que tem que levantar alguns temas bem rapidamente, que a gente está no fim já. Eu acho que um tema é a imaturidade do atleta. Ele não entende a repercussão que tem daquela postagem. É mais ou menos o que acontece com nossos filhos. Eles se manifestam numa rede social e não tem a dimensão da repercussão que isso possa ter. Os atletas têm muito tempo ocioso. E nesse tempo ocioso eles têm que preencher com alguma coisa. Então essas redes sociais preenchem esse tempo ocioso. E também falta, o que a gente já discutiu aqui em outros programas e que o Gabriel Rossi vende bem seu peixe aí no depoimento, é o media training.
né? Então acho que um atleta que é muito famoso, que é muito especial, ele tem que ter um media training para saber lidar com a situação. Então a gente tem que lembrar isso. Isso acaba sendo um pouquinho de até corpo mole das próprias assessorias de imprensa, que todos os grandes clubes e as grandes confederações têm a sua parte de assessoria de comunicação, que poderiam capacitar esses atletas, dar os treinamentos e instruí-los da forma como se portar numa rede social. Claro. Eu esqueci um último tópico que eu tinha marcado também, que se de um lado tem uma ingenuidade, uma imaturidade, também tem o uso intencional dessas mídias sociais para plantar notícias, fofocas, ou até vontades que não estão bem claras. E a resposta instantânea também é um perigo, né? A pessoa recebe lá uma mensagem, já responde aquela mensagem imediatamente, pode cometer algum deslize, muito, né? Sem pensar, sem amadurecer a ideia. É preciso fazer uma menção ao Mano Menezes, que quando era treinador do Corinthians, foi um dos pioneiros na divulgação de notícias sobre o clube por meio do Twitter. Twitter que inclusive era escrito pela sua filha, né? Quando o Mano sai do Corinthians e vai para a seleção brasileira, ele de certa forma parou um pouco com essa divulgação, mas ele chegou a ser ficou no top 5 brasileiro de seguidores, de followers, né, no Twitter, na época em 2009, 2010, quando ele estava à frente do Corinthians. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de João Paulo Benini e Luiz Moraes. Comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlos Napolitano. Equipe de reportagem, Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez e Fernando Martins. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.